Olá a todos, bem-vindo ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono. E hoje vamos falar então sobre os scores de avaliação da gravidade da pneumonia. São recomendados dois scores: o PORT, que é o Patient Wellcome User Team, da sigla em inglês, e o CURB-65, que é o mais recente e foi proposto pela Sociedade Torácica Britânica. É importante o enfermeiro reconhecer esses scores para avaliar os indivíduos com sintomatologias sugestivas de pneumonia, fazer um rápido encaminhamento, principalmente para o atendimento médico, evitando assim a evolução, as complicações e o índice aumentado de mortalidade. Esses scores de avaliação da gravidade fornecem então critérios para a internação ou tratamento ambulatorial dos indivíduos. É importante a utilização desses scores porque ele fornece uma rápida caracterização do quadro clínico. Só que isso sempre deve ser acompanhado da decisão médica sobre a necessidade de internação ou a decisão de manter o indivíduo em tratamento ambulatorial. Além disso, esses scores eles servem também para avaliar a gravidade do quadro, né, identificando principalmente o risco de mortalidade. A presença de doenças associadas à pneumonia, ou seja, a condição atual, né, tem que ser feita fazendo somatória de outras avaliações. Como assim? Por exemplo, qual é a condição social dessa pessoa? Tá bom? Qual que é a própria aderência dela ao tratamento? Tem que levar em conta os recursos financeiros, né, dessa pessoa. Tem que levar em conta a capacidade cognitiva dela e de seus familiares em relação ao tratamento. Isso tudo é importante para que haja o reconhecimento de fatores de risco aumentado, né? E principalmente do risco de mortalidade pelo comprometimento respiratório. É importante sempre levar em conta, né, a idade avançada, as comorbidades, principalmente, né, insuficiência cardíaca, neoplasias, doenças coronárias, etilismo, alterações hepáticas, né, doenças crônicas que interferem principalmente na resposta metabólica. Como também, né, a gente tem que levar em conta as anormalidades do exame físico e principalmente da imagem radiológica, né? Esses critérios, eles vão nortear então o julgamento clínico desses indivíduos, não apenas da equipe médica, mas também da equipe de enfermagem, porque a partir do momento que utilizamos o raciocínio clínico, nós temos competência para construir diagnósticos de enfermagem bem objetivos e direcionar as nossas intervenções para que elas sejam o mais assertiva possível. Vários critérios já foram propostos para analisar então a necessidade de internação, né, ou de tratamento ambulatorial pela própria Sociedade de Pneumologia. Entretanto, né, dois scores são acolhidos pela sociedade, né, por sua objetividade. Como nós já falamos, o PORT, que vem da sigla em inglês, do Patient Outcome User Team, e também, né, do CURB. O PORT, ele também é conhecido como score de gravidade de pneumonia. E lembrando então que o CURB-65, ele é o mais recente, e ele é proposto pela Sociedade Torácica Britânica, e ele tem sido bastante usado na prática clínica, principalmente aqui no nosso país. Os critérios então do CURB-65, designados lá pela Sociedade Torácica Britânica, têm ênfase então na identificação de pacientes com pneumonia comunitária grave. Ele vai direcionar a equipe médica a determinar se o tratamento será hospitalar ou ambulatorial. E o melhor de tudo é que ele consegue, essa equipe médica, eles conseguem justificar a conduta, né? Principalmente tendo segurança quando eles assumem que o paciente pode fazer o tratamento ambulatorial. Né, esse score ele é de fácil aplicação e principalmente memorização. Por isso que ele tem sido cada vez mais utilizado pelas equipes de atendimento médico, principalmente em unidades de pronto atendimento. Ele é fácil, né, por conta então da sua própria sigla. Cada item é atribuído então uma pontuação. Nós já vamos falar sobre isso. O que significa então a sigla CURB-65? O C vem da presença de confusão mental. O U vem da ureia, acima de 50 miligramas por decilitro. O R também da sigla em inglês, da frequência respiratória, se ela for maior que 30 inspirações por minuto. O B da pressão arterial,
também da sigla em inglês. Toda vez que a gente tiver uma pressão arterial sistólica menor que 90 ou uma diastólica menor ou igual a 60, esse paciente vai receber pontuações. E 65 vem da idade, ou seja, idade maior que 65 anos já vai ganhar uma pontuação referente a isso. Como já falado, para cada critério preenchido, atribui-se um ponto, né? E esse score ele vai de 0 a 5 pontos. Ou seja, se a gente tiver alteração da confusão mental, ganha-se um ponto. Se a ureia estiver acima de 50, ganha mais um ponto. E assim sucessivamente. Qual é a classificação? O paciente que tiver uma pontuação de 0 a 1, ou seja, ele tem baixo risco de mortalidade e o tratamento pode ser feito com segurança ambulatorialmente. Quando esse paciente tem 2 pontos, tem que considerar, então, o tratamento hospitalar, podendo ser até um tratamento hospitalar de curto período, mas ele precisa iniciar com a antibiótico terapia endovenosa. Agora, se ele tiver de 3 para cima, essa pneumonia comunitária ela é grave e é obrigatório, tá bom? A decisão por internação desse paciente, principalmente para avaliar as comorbidades se estão presentes. Portanto, pessoal, o CURB 65, além dele auxiliar, né, na decisão de internação ou não do paciente, esse score, ele dá uma ideia sobre o risco de óbito, ou seja, o risco de mortalidade. Quando a gente tem um score 0, o risco é baixíssimo, não chega a 1%. Quando tem um score 1, esse risco triplica, ou seja, acima de 3,25. O score 2, esse índice aumenta cada vez mais, chegando a 13%. O score 3, o risco aumenta para 17%. O score 4 aumenta para mais de 41%. Agora, o score 5, que é o mais grave, chega a quase 60% o risco de mortalidade. Esses scores, eles trazem uma noção desse risco e por isso, então, que ele serve como um critério importante na decisão terapêutica. E para nós, da enfermagem, aumenta também os diagnósticos de risco e, principalmente, aumenta as nossas intervenções a respeito do controle e da avaliação desses pacientes conforme esse score for aumentando a sua pontuação. Já o PORT, né, ele também é chamado de índice de gravidade para pneumonia. Nós temos, então, vários pontos que são atribuídos a muitos critérios analisados e, de acordo com o número de pontos obtidos, esse paciente é classificado em uma das 5 possíveis estratificações de risco e necessidade de internação ou não. Já vamos mostrar para vocês esses critérios todos. Além disso, né, esse score, igual ao do CURB 65, também fornece a gravidade com possíveis riscos de mortalidade conforme a sua pontuação vai aumentando. Mesmo sendo avaliada em muitos estudos e validada em muitos estudos, a aplicação do score de PORT ele é muito mais complexo do que o de CURB 65. Nós vamos ver agora no próximo slide. O score de gravidade de PORT, então, ele traz vários critérios de avaliação. O primeiro deles é a idade, ou seja, atribui-se um ponto para cada ano de vida. Então, se você tem um indivíduo com 60 anos, a pontuação dele já começa com 60. Bom, só que se for mulher, perde-se 10 pontos. E aí, nos outros itens, sempre vai ter uma somatória. Então, vamos lá. Reside em abrigo, ganha-se 10 pontos. Tem alguma doença neoplásica, mais 30. Tem alguma doença hepática, mais 20. Tem alguma doença cerebrovascular, como acidente vascular encefálico isquêmico, hemorrágico, mais 10 pontos. Tem doença renal? Qualquer doença renal, mais 10 pontos. Tem alteração do nível de consciência com confusão mental, mais 20 pontos. Esse paciente tem aumento da frequência respiratória, ou seja, né, ele está respirando acima de 30 movimentos por minuto, mais 20 pontos. A pressão arterial sistólica dele está menor que 90, mais 20 pontos. A temperatura corporal dele está igual ou maior a 40 ou está com uma hipotermia importante, ou seja, né, menor que 35, mais 15 pontos. A frequência cardíaca dele está maior ou igual a 125, ganha-se mais 10 pontos. Se fizer uma gasometria e o pH dele estiver em acidose, ou seja, abaixo de 7,35, ganha-se mais 30 pontos.
Se a ureia dele tiver igual ou maior a 30, também mais 20. O sódio sérico, se ele tiver menor que 130, ele ganha mais 20 pontos. Se ele tiver alteração glicêmica, como a glicemia maior que 250 miligramas, tá bom? Ele vai ganhar mais 10 pontos. Se o hematócrito dele já estiver baixo, indicando uma anemia, ou seja, menor que 30%, ele ganha mais 10 pontos. Se a pressão de O2, tá bom, dele tiver menos, ou seja, menor que 60 milímetros de mercúrio, ou uma saturação menor que 90, ele também ganha mais 10 pontos. Se ele tiver alguma complicação desse quadro, se no raio-x aparecer, por exemplo, um derrame pleural, ele vai ganhar mais 10 pontos. Ou seja, esse paciente tem vários critérios de análise, por isso que ele é tratado como um score um pouco mais complexo do que o próprio CURB 65. A interpretação, então, desse score é a soma dos pontos, e aí, dependendo dos valores, tem indicação ou não de internação ou tratamento ambulatorial. Então, vamos lá para essa interpretação da escala. Quando a gente tem uma pontuação classificada como 1, é apenas o algoritmo, ou seja, entra-se apenas os pontos somados à idade. A mortalidade baixíssima e ele sempre vai tratar no ambulatório. Agora, se ele tiver uma pontuação menor ou igual a 70, ele é classificado, então, em risco 2, ou seja, classe 2. O índice de mortalidade também não chega a 1%, ele também pode ser tratado no ambulatório. A partir da classe 3, né, com pontuação de 71 a 90, esse índice de mortalidade vai subindo, ou seja, chega a quase 3%, e é indicado, então, uma breve internação. A classe 4 é considerada, então, moderada, ou seja, um risco moderado. A pontuação vai de 91 a 130, o índice de mortalidade é um pouquinho mais que 8%, e ele vai tratar dentro do hospital, ou seja, com antibiótico terapia endovenosa. Agora, se a classe dele for 5, ele tem um alto risco de mortalidade, a pontuação dele chega a mais que 130 pontos, o índice ou risco de mortalidade pode chegar a quase 30%, e ele também tem uma internação hospitalar, e aqui se pensa na possibilidade de encaminhar esse paciente para uma unidade de terapia intensiva. Como nós já fomos falando, o score de avaliação de porte ele é mais complexo do que o do CURB 65. Por isso foi criado, então, um fluxograma simplificado para facilitar a sua interpretação. A primeira pergunta que se faz é: o indivíduo tem mais de 50 anos de idade? Se não, vamos para a segunda pergunta. Ele apresenta alguma comorbidade, como doença neoplásica, insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, doença renal, doença hepática? Não? Vamos para a próxima pergunta. Ele apresenta alguma anormalidade no exame físico? Ou seja, durante o exame físico, percebe-se que ele está confuso, ele tem uma frequência cardíaca menor que 120, ele tem uma frequência respiratória maior que 30 inspirações por minuto, a pressão arterial sistólica dele está menor que 90, ele está com alteração da temperatura corporal, ou com hipotermia, ou com uma temperatura que chega a quase 40 graus de temperatura? Não? Então, ele é classificado em baixo risco, ou seja, na classe 1. Fazemos a mesma pergunta. O indivíduo tem mais de 60 anos de idade? Se sim, voltamos a outra pergunta. Apresenta alguma comorbidade, como doença neoplásica, insuficiência cardíaca, renal, hepática? Sim? Então vamos para a próxima. Apresenta alguma anormalidade do exame físico? Durante o exame físico percebe-se confusão mental, alteração da frequência cardíaca, respiratória, pressórica, alteração da temperatura corporal? Sim? Então, esse paciente já vai ser classificado entre risco 2 a 5. No entanto, né, vai precisar, então, ter a pontuação cumulativa para se fechar, então, exatamente qual é a classe que ele vai ser inserido. É importante ressaltar aqui que todos esses critérios apresentados, eles devem fazer parte de um julgamento clínico amplo, né? A gente deve ponderar a idade, comorbidades, achados do exame físico, raio-x de tórax, né? E outros fatores, como a gente falou anteriormente, fatores psicossociais, econômicos, tudo isso interfere na própria classificação do paciente e decisão terapêutica. O enfermeiro, ele deve, né,
quando ele utiliza qualquer score de estratificação, não se basear apenas nesses critérios, mas ele deve ampliar a sua investigação clínica para que a gente possa, então, buscar sinais de complicação desse quadro, principalmente da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, esse quadro grave de reação inflamatória que afeta o organismo como um todo. E ele se desenvolve em decorrência de diferentes tipos de agentes agressores, né? Se é vírus, fungos, bactérias, protozoários. Portanto, pessoal, nós devemos, além de olhar esses critérios, ampliar a investigação, avaliando os exames laboratoriais e de imagem, ou seja, o raio-x e o hemograma, principalmente para que a gente possa identificar alterações desses leucócitos e aparecimento de formas jovens desses leucócitos no hemograma, sendo indicativo, então, de uma piora do quadro. Deixo aqui as referências utilizadas nessa nossa videoaula, lembrando a vocês de não se esquecerem de inscreverem-se no canal e darem seu like.